membro de dentro do governo Lula, ministro do Lula, acaba de fugir. Eu vou trazer essa bomba nos mínimos detalhes nesse boletim para todos vocês. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? O governo americano acaba de inocentar Jair Messias Bolsonaro e culpar Alexandre de Moraes. Governo americano, Marco Rubio, Donald Trump acaba de inocentar Jair Messias Bolsonaro e culpar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. É uma matéria da Jovem Pan que eu vou trazer aqui essa bomba nos mínimos detalhes também para todos vocês. Vou trazer também um escândalo que acabou de explodir dentro do PT, gente, tá? Prefeito acaba de ameaçar servidores a votarem em candidatos do PT sobre pena de serem expulsos do cargo, sobre pena de serem demitidos, gente, tá? Essa bomba acabou de explodir dentro do PT e é claro que eu vou trazer porque isso aqui, gente, pode ter um impacto gigante, negativo dentro da campanha do Lula. Eu vou explicar os detalhes dessa informação para todos vocês. E também, gente, tá? CNN Notícias acabou de revelar que Lula da Silva deve desistir. CNN acaba de explodir uma bomba de que Lula pode desistir. Essa informação eu vou trazer também completa nesse boletim. Gente, vocês estão vendo que é uma pancada atrás da outra, né? Somente notícias de altíssima qualidade é o que você vai encontrar a partir de agora nesse boletim. Rapidamente, claro, não esqueçam, por favor, é mega importante que vocês se inscrevam aqui embaixo no canal, ativem o sininho das notificações e compartilhem o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Vamos que tem muita coisa para atualizar vocês aqui. Gente do céu, Lula não dorme essa noite. Uma nuvem negra tá parando em cima da cabeça do Lula neste exato momento. Se ele dormir, vai ser a custas de muito remédio. Bomba, gente, tá? Real Time Big Data. Flávio Bolsonaro tem 66% no segundo turno e Lula míseros 24%. Gente, vocês têm noção do desespero que deve estar o Lula, o PT, a equipe de campanha nele, né? Com essa pesquisa aqui que acabou de ser divulgada, e tá aqui no UOL, gente, onde o Lula jorra milhões. Pesquisa do Real Time Big Data em Rondônia mostra Flávio Bolsonaro do PL com 66% e o presidente Lula da Silva do PT com míseros, uma miséria de 24% na simulação de segundo turno em julho de 2026. Aqui na tela, a gente mostra um gráfico com vários outros candidatos. Vários outros. Aí, nos outros para frente, vão diminuindo ali o número de candidatos até chegar só Flávio e o Lula da Silva. Então, aqui, onde tem esses vários presidenciáveis, tá aqui na tela, Flávio Bolsonaro fica com 28% e Lula com 19%. A gente desce aqui mais um pouquinho, um segundo cenário. Aqui já modifica um pouquinho aqui os candidatos. Aqui, o Flávio Bolsonaro fica com 58% e Lula com apenas 25% das intenções de voto. E a parte mais importante da matéria é essa que está aqui na sua tela. Quando saem, né, os vários presidenciáveis, os candidatos, e foca só no Flávio Bolsonaro e no Lula, o resultado é esse aqui. Tragédia para Lula da Silva. 66% votam no Flávio Bolsonaro e apenas 24% votam em Lula da Silva. E esse número do Flávio pode ser ainda até maior, porque aqui, ó, brancos e nulos 4%, não sabe responder, mais 3%, ou seja, tem mais 7% aí, que se a metade votar no Flávio Bolsonaro, praticamente o Flávio vai para 70% dos votos, ou seja, a cada 10, 7 em Rondônia vota em Flávio Bolsonaro, para desespero de Lula da Silva e para nossa alegria. Lembrei daquele meme antigo, gente, tá? Vamos lá, gente. E agora, gente, que matéria bombástica essa aqui que eu vou colocar aqui agora na sua tela. Estados Unidos, gente, praticamente inocenta a família Bolsonaro e culpa Alexandre de Moraes pelo tarifaço. Vocês acreditam nisso aqui, gente, tá? Jornalista da Jovem Pan
acabou de trazer aqui os detalhes dessa notícia. Estados Unidos desvinculam família Bolsonaro, ou seja, inocenta a família Bolsonaro. Marco Rubio inocenta a família Bolsonaro e culpa o ministro do STF, Alexandre de Moraes, por tarifaço. Só que aqui, no meio desse vídeo, que eu vou pontuar aqui na hora que chegar a hora certa, tem um detalhe mais trágico ainda para o Alexandre de Moraes. Vocês vão entender porque eu vou explicar para vocês. Vejam só. Eu estive na linha com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Jameson Greer, e acompanhei minuto a minuto, anotando tudo que ele estava falando sobre o tarifaço, inclusive na ocasião ainda com o embargo. Foi uma conversa formal com jornalistas, onde Jameson Greer explicou, tintim a tintim, ponto a ponto, os motivos que levaram os Estados Unidos a aplicar novamente o tarifaço contra o nosso Brasil. Jameson Greer não poupou críticas a ninguém, não poupou críticas ao governo do Brasil, não poupou críticas a toda essa situação que, segundo ele, já vinha se arrastando há pelo menos 6 meses. Ele disse aquilo que todo mundo sabe no início. Olha, começamos essa investigação há um ano por conta de práticas consideradas desleais. Tivemos 2 períodos de audiência ao longo de pelo menos 6 meses e hoje é o deadline. Sim, vamos cobrar 25% de tarifas sobre o Brasil. Ele ressaltou também já de cara, no início, de que o objetivo da investigação era obter a certeza de práticas desleais do Brasil com relação aos Estados Unidos. E, segundo ele, as investigações mostraram exatamente isso. Os resultados dessa investigação revelaram que tribunais brasileiros adotaram, sim, medidas no campo do comércio digital que constituem, segundo ele, uma barreira comercial injusta. Por exemplo, tribunais brasileiros emitiram ordens silenciosas determinando que empresas de tecnologia daqui dos Estados Unidos removessem determinados conteúdos políticos e até mesmo contas pertencentes a um presidente, além de proibirem as plataformas de divulgarem essas ordens aos proprietários desses perfis. Ou seja, um juiz do Brasil dando ordem para empresas americanas. Ainda segundo Jameson Greer, um dos... Exatamente aqui foi o recado para o ministro Alexandre de Moraes. Então, nessa decisão do tarifaço dos Estados Unidos contra o Brasil, o governo americano deixa muito bem claro que um dos vários motivos é exatamente a ordem de juiz aqui da Suprema Corte no Brasil, né, que para eles é interpretado como censura a cidadãos americanos. Categoricamente, duro recado para o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Qual é o ministro que está sofrendo uma ação nos Estados Unidos por causa de toda essa questão? Censura, por exemplo. Calma que tem mais. Os motivos também desse tarifaço é porque os tribunais também submeteram empresas de tecnologia americanas a multas diárias consideradas injustas por descumprimento dessas decisões sigilosas. Em algumas circunstâncias, segundo Jameson Greer, chegaram a exigir que até mesmo interrompessem as suas operações aí no nosso Brasil. Segundo Jameson Greer, as investigações também concluíram que as leis anticorrupção daí do Brasil não são suficientes e que, novamente, isso ajuda a configurar práticas comerciais injustas, desleais, uma vez que as leis não funcionam. Foi um tom muito duro, ele não poupou críticas também a todo momento ao governo do nosso Brasil. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Eliseu. Ainda jogou na cara do Lula que ele é um incompetente no combate à corrupção. E claro, né? Uma leve menção àquelas decisões também do ministro Dias Toffoli, né, que anulou muita coisa da Lava Jato, né, gente? Tá? Ou seja, Estados Unidos basicamente dando nomes aos bois subliminarmente, mandando duros recados para ministros da Suprema Corte e para Lula da Silva. Deve ter doído, né, gente? Tá? Deve ter doído. Inclusive, agora, há poucos instantes, eu vi lá a coletiva do Mauro Vieira, gente, quase chorando, as pitangas, desesperado. E agora, gente, escândalo acaba de explodir e vocês vão ficar... na hora que eu vi, eu falei, gente, eu não acredito que isso aqui está acontecendo. Vocês vão ficar aterrorizados com o que o PT tem coragem de fazer para se perpetuar no poder. Prefeito baiano ameaça demitir servidores que não votarem em Jerônimo Rodrigues, candidato do Lula. Eu tô aterrorizada com isso aqui. E eu tô até agora tentando entender o que é que esse homem ainda
está exercendo esse cargo, depois dessa denúncia que ele acabou de sofrer. Heraldo Félix, de Érico Cardoso, gravou o vídeo ao lado do vice-prefeito. Tá aqui, ó. O prefeito de Érico Cardoso, Heraldo Félix, publicou um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 16, ameaçando servidores municipais que não apoiarem a reeleição do governador Jerônimo Rodrigues do PT. Ao lado do vice-prefeito Davidson Mendonça, o gestor afirmou que quem não estiver disposto a trabalhar pelo petista deve pedir para sair. Queremos deixar bem claro para a população de Água Quente, tá? Antigo nome, né, de Érico Cardoso, aquele que não tiver a fim de fazer parte desse time, pede para sair agora, porque a hora é agora, para não me dar sequer a decepção de ter que mandá-los embora, disse Félix no vídeo. Categoricamente isso aqui é uma ameaça. O prefeito está ameaçando os servidores lá da prefeitura a votar no Jerônimo, no cara do Lula, no homem do Lula. Se não votarem, podem ser mandados embora do cargo, gente. E eu tô aqui me perguntando, o que é esse homem? Isso aqui é crime, gente. Crime gravíssimo. Esse homem ainda tá na prefeitura lá, porque não é possível. Cadê os vereadores? Cadê os deputados estaduais? Cadê Ministério Público Federal? Cadê Ministério Público, né, lá da cidade? Cadê? É surreal isso aqui, gente. Prefeito ameaçando os servidores a votarem. Tá aqui, gente, ó. Saiu aqui até no UOL também. Prefeito do Republicanos ameaça servidor que não votar no governador do PT. Desespero. Prefeito de Érico Cardoso, na Bahia, publicou nas redes sociais um vídeo em que ele ameaça servidores municipais de demissão caso não votem na reeleição do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Isso aqui, gente, é desespero. E crime gravíssimo, né? Isso aqui é um crime gravíssimo. Vamos lá, gente. CNN acaba de afirmar que Lula da Silva pode desistir, deve desistir. Mas antes, deixa eu trazer o vídeo do Flávio Bolsonaro, que não deixou barato. Partiu pra cima do Lula sem dó e nem piedade. Vejam só. A culpa é sua, Lula. Lula tanto provocou que ele conseguiu. O Brasil foi tarifado em 25%. Quem está dizendo? Não sou eu, não. É o próprio governo americano. Olha aí, o presidente Lula e seu governo não negociaram com os Estados Unidos de boa fé. Suas políticas econômicas são ruins para os americanos e ruins para os brasileiros. No último ano, Lula colocou o seu próprio ego à frente de fazer um acordo pelo bem-estar do povo brasileiro, e essas tarifas são o preço por isso. O Lula não tem mais condições de ser o presidente do Brasil. A gente está num avião sem piloto. O Biden brasileiro está ranzinza, inconsequente, e se tornou um perigo para a nossa nação. Quem olha para o Lula não enxerga futuro, enxerga passado, atraso, incerteza, desconfiança, corrupção, incompetência, vingança. Chega! O Brasil tem futuro, mas não tem mais tempo a perder. Chamou Lula da Silva de Biden da Silva. É questão da idade, né, gente, que tá pegando aí no caso do Lula, gente, tá pegando. E agora, gente, CNN acaba de revelar que Lula da Silva deve desistir de comparecer à posse da nova presidente do Peru, a Keiko Fujimori, gente. Para não ser humilhado, porque ela é de direita, ele provavelmente deve desistir, não deve comparecer. Já Flávio Bolsonaro deve comparecer não só na posse dela, mas também no Espriella. Dois novos presidentes de direita, gente. Foi um soco no estômago do Lula da Silva, né? Então, possivelmente, ele não vai comparecer à posse. Lula não deve ir à posse de Keiko Fujimori,
Flávio avalia comparecer. Tá aqui, gente, ó. Após uma longa e tumultuada apuração de votos, a presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, tomará posse no próximo dia 28 de julho. A cerimônia contará com a presença de outros chefes de Estado, como Javier Milei, da Argentina, mas o presidente Lula não deve comparecer. A CNN apurou que o convite para a participação do Brasil na posse de Fujimori foi recebido pelo governo brasileiro, mas que o Brasil deve ser representado pelo chanceler Mauro Vieira. Por outro lado, uma fonte próxima ao senador Flávio Bolsonaro afirma que o pré-candidato à presidência avalia ir tanto na oficialização da líder da direita peruana, como também na posse do novo presidente, também, né, do Abelardo Espriella, em 7 de agosto, na Colômbia. Então, Peru e Colômbia vão ser governados pela direita, para nossa alegria e para a tristeza de Lula da Silva. Acreditam que o ministro do Lula fugiu? Sim, gente, tá? Ministro do Lula, fugiu da comissão, fugiu de dar explicações ao povo brasileiro. Só que o Marcel Van Hatten não deixou barato e explodiu uma bomba contra o ministro fujão do Lula. Vejam só, gente, tá? Fuga confirmada, o cara fugiu da comissão. Vocês vão entender tudo. Por que que ele fugiu da comissão? Não quis responder as perguntas dos parlamentares. Desespero, gente, tá? É desespero. Entenda tudo o que aconteceu. Para quem nos acompanha de casa, não tá vendo a mesa. Para quem nos acompanha de casa, não tá vendo a mesa aqui, por isso fosse bom até focar. Embaixador Mauro Vieira, ministro de Estado das Relações Exteriores, deveria estar sentado ali, naquela cadeira. A cadeira tá vazia ao lado do presidente, deputado general Girão, mas deve estar aqui do lado, a poucos metros do parlamento, pelo menos pela agenda vazia dele. Imagino que esteja em Brasília, enquanto falta com seu dever constitucional e comete mais um crime de responsabilidade. Mauro Vieira cancela a ida à Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Depois de um convite que foi feito, Mauro Vieira cancelou depois de confirmada a data e estaria aqui na Câmara. Essa matéria é de 17 de outubro de 2023. 17 de outubro de 2023. Ministro Mauro Vieira falta a convocação e Credem reage. Crime de responsabilidade, 7 de maio de 2025. Foi pela segunda vez ele faltou. Naquela primeira ele faltou, foi feita a convocação, ele veio. Depois fizemos nova convocação, faltou na primeira data, convocado. E agora, pela terceira vez, chanceler tenta adiar oitiva e gera desconforto em comissão, e a confirmação hoje de que ele não veio à Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Em respeito ao parlamento, está aqui, as 3 matérias estão aqui, 23, 25 e 26. O deputado Evair de Mello, que fez um discurso aqui brilhante. Em primeiro lugar, desrespeito do governo Lula com essa comissão. Desrespeito de Mauro Vieira com este colegiado. Não é a primeira vez, não é a segunda vez, é a terceira vez que o ministro fujão, Mauro Vieira, não comparece. Tem medo do quê? Uma série de requerimentos de informação já foram respondidos. Tem outros que ainda carecem de detalhamento. Por que o Ministério não quer dizer quem e quando se hospedou nas embaixadas mundo afora? Que tipo de privilégio determinadas pessoas? Que tipo de privilégio pode ter algumas pessoas? A pessoa que é um convidado oficial, uma autoridade, tem todo o direito, até entendo que é cortesia do embaixador convidar. Está lá em missão oficial. Agora, nós temos relatos na imprensa de gente que foi tirar férias no exterior e recebeu como cortesia uma hospedagem em uma residência oficial. Para confirmar o que está dizendo a imprensa, o governo está tentando agora aprovar um projeto para permitir que as residências oficiais possam virar essa casa da mãe Joana, em que, por qualquer motivo que venha na cabeça do embaixador, ele possa abrir as portas da residência oficial da República Federativa do Brasil no exterior para uma pessoa que não está em missão oficial, não está numa capacidade realmente que permitisse a ela essa hospedagem. Bem lembrado, um senador da República, Flávio Bolsonaro, não importa se é pré-candidato à presidência da oposição, fosse do PT, fosse do PL, do Novo, do PSOL, antagônicos, não tem problema. Se você está em missão oficial, você pode não deixar usar nem para dar uma entrevista. Agora, para os amigos do regime, até a caminha quente e o chá de camomila estão preparados. Mas eu queria dizer também, senhor presidente, informando já a todos que redigimos uma notícia-crime a ser encaminhada ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, está à disposição dos colegas para assinarem conosco. Uma notícia-crime em que fazemos, portanto, o relato e a acusação contra o ministro Mauro Vieira pelo crime de responsabilidade cometido, de acordo com a lei brasileira. Está pronto, à disposição dos colegas que queiram
assinar, deputado Evair, deputado Sargento Faur, deputado Daniela, quem quiser assinar é bem-vindo. Mas é importante dizer, presidente, que tem respeito quem se dá o respeito. Deputado Sargento Faur lembrou da primeira oportunidade, pelo menos de que eu tenho conhecimento, de um desrespeito a esta casa, ainda sob a gestão de Arthur Lira, quando Flávio Dino faltou uma convocação, deu uma justificativa ridícula, absurda, e ficou por isso mesmo. Nós estamos protocolando essa notícia crime, nós não vamos prevaricar, nós vamos fazer o nosso papel. Mas eu quero saber do deputado Hugo Mota, presidente dessa casa, por que já passou uma vez e não foi feito nada? Pelo menos durante a presidência dele. 2023 não era ele o presidente, era Arthur Lira, mas 2025, na segunda matéria que eu mostrei aqui, não só já era o presidente Hugo Mota o comandante desta casa, desta Câmara dos Deputados, como nós oficiamos, essa comissão informou oficialmente o presidente da casa. Nós estamos reclamando, deputado Evair, e com razão, de que o ministro Mauro Vieira não respeita a democracia, não respeita o parlamento, e é pior ainda a justificativa que acabou de ser dada, que ele supostamente estaria com o presidente Lula nesse momento, é pior ainda, porque ele mais deve satisfação ao povo brasileiro representado no parlamento e à Constituição do que ao seu superior imediato, quando essa reunião não estava previamente agendada. É mais grave ainda. É um desrespeito conosco, é um desrespeito com o parlamento, mas o próprio parlamento, nós, deputados, precisamos ir em comitiva o deputado Hugo Mota. Precisamos, na reunião de líderes com o deputado Hugo Mota, dizer que ele precisa tomar uma atitude. Senão, eu não sei o que nós estamos fazendo aqui. Porque eu vou continuar propondo convocação e aprovando convocação se o ministro não vem, fica por isso, Sargento Faur. Se o ministro não comparece, desrespeita a lei e a Constituição, nem responde, para ser sincero aqui, para ser bastante claro e específico, quem respondeu foi a assessoria dele. Ele não nos deu nem satisfação, ele não nos disse nem o não. É um descrédito que a democracia brasileira tem nesse momento e que está sendo fomentado pelo Lula, pelo STF também, por todo esse consórcio que se formou, que vem diminuindo e interferindo também, mas diminuindo o poder das casas da República, ao mesmo tempo em que este parlamento também não se dá o devido respeito. Por isso, general Girão, que tenho uma grande admiração por Vossa Excelência, tenho convicção que ao seu lado, também do presidente Luiz Felipe, mais uma vez oficiaremos o presidente, mas quero sugerir que possamos ir além. Nós precisamos ter uma reunião com o deputado Hugo Mota, presidente dessa casa, presencial, pessoal, com a presença de imprensa, que aliás, eu preciso fazer aqui uma menção à imprensa. Em que pese, acho que se fosse o ministro Bolsonaro, o mundo estava caindo se não sentasse nessa cadeira ali que está vazia hoje. Em que pese a reação teria sido muito mais grave. Ainda assim, preciso também mencionar que a imprensa está em cima e está falando desse caso, e está dando cobertura e precisa estar junto nessa reunião com o deputado Hugo Mota, para dar publicidade desse desrespeito do Lula com o parlamento. Porque no fundo é isso. É um desrespeito do Lula com o parlamento, com o Mauro Vieira, com essa Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional em específico. Mas vou repetir o que eu já disse, assim concluo. Só tem respeito quem se dá o próprio respeito. E aqui, lamentavelmente, essa casa está faltando consigo mesmo, ao não se dar o respeito e tomar atitudes para que quem comete crime de responsabilidade, como Mauro Vieira, enfrente as consequências da infração gravíssima que ele cometeu. Muito obrigado. Gente, é extremamente grave mesmo. Então, fuga confirmada do ministro do Lula, Mauro Vieira, gente, tá? Pela terceira vez, fugiu ao ser convocado. Convocado não é convidado, quando é convocado tem que comparecer. E pela terceira vez ele fugiu da comissão, não quis ir lá responder as perguntas dos parlamentares, que são os nossos representantes através do nosso voto. Tinha várias perguntas para serem feitas para o Mauro Vieira e ele simplesmente fugiu. Justificativa: reunião com Lula da Silva. Que justificativa mais fajuta, mequetrefe essa, né, gente? Poderia ter dado qualquer outra. Saúde, normalmente eles arrumam lá um atestado, não, saúde, por questão de saúde, nem isso mais eles fazem questão. Não fui porque eu tô com Lula, simples assim. Como se tivesse sido um convite. Isso não é convite, é convocação, ele é obrigado a comparecer. Desrespeito total. E a informação que eu inclusive divulguei para vocês aqui no canal é que eles entraram com uma ação na PGE para investigar o Mauro Vieira. Para investigar o Mauro Vieira. Por que ele está fugindo tanto do Congresso Nacional? Por que ele está fugindo tanto das comissões e não comparecer e não dar explicações ao povo brasileiro? Que no mínimo quer várias explicações, né? De tudo que está acontecendo. Muita coisa acontecendo. E agora, gente, larguem tudo que vocês estão fazendo, porque eu vou trazer aqui um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. Vejam só, gente, o ponto que chegou o desespero da Tabata Amaral para aprovar o PL da dosimetria. A Tabata Amaral chegou assim no nível mais
humilhante e degradante possível. E a pergunta que eu me faço aqui é assim, por que a Tabata Amaral está tão desesperada para aprovar esse PL da misoginia, a ponto de passar por essa humilhação? Gente, é surreal isso aqui. Vejam só o desespero da Tabata. Qual dessas mulheres teve o rosto aplicado a corpos nus por IA, inteligência artificial, com fotos falsas que foram espalhadas no site? Opção A, Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália. Opção B, Marina Helena. Opção C, Tabata Amaral. Opção D, todas as anteriores. Resposta correta é D, todas as anteriores. Que baixaria. Para defender o PL da misoginia, a Tabata Amaral usa um episódio lamentável da eleição de São Paulo em 2024 envolvendo nós duas, que tivemos fotos falsas de nudez feitas por inteligência artificial espalhadas na internet. A mensagem é: mulheres de direita e de esquerda sofrem misoginia. Logo, precisamos aprovar a lei dela. Só tem um problema. Esse caso não prova a necessidade de lei. O que fizeram com a gente já é crime. Quem fabrica ou divulga esse tipo de montagem já pode responder por diversos crimes, como contra a honra. Então a pergunta é, se isso já pode ser punido hoje, o que o PL da misoginia realmente cria? A resposta está no texto do projeto. Inventam um crime de misoginia definido como ódio, repulsa ou aversão às mulheres, que pode se manifestar de diversos modos. Repare que furto tem uma definição objetiva: subtrair algo de alguém. Agora, em que momento uma crítica passa a ser aversão às mulheres? E quem decide? E não pense que essa é uma preocupação vazia. A Janja, por exemplo, acha que misoginia é criticar sua gastança. Pregar com exatamente isso, a Janja gastadeira. É exemplo da misoginia pura. A juíza que absolveu a mãe de Henri Borel acha que a misoginia é criticar uma mãe negligente com a morte do próprio filho. Se as pessoas hoje já fazem isso, imagina depois. A pena é de até 5 anos de prisão. Crime inafiançável e imprescritível. Para comparar, se eu apanhar na rua, é lesão corporal. 1 ano de prisão e prescreve em 4 anos. Mas com o PL da misoginia, você pode ir em cana por 5 anos por ter dito algo que algum juiz achar que é misógino décadas atrás. A gente já está enfrentando hoje um problema de juiz condenar quem quiser, interpretando leis da forma mais criativa possível. Com essa lei que a Tabata e a Erika Hilton defendem, a gente vai dar ainda mais poder para perseguição judicial, para censura. Como mulher, eu quero afirmar aqui, nós não precisamos de lei nova, não precisamos de censura, a gente precisa prender e manter na cadeia quem agride e mata mulheres. Simples assim. Se você concorda, compartilhe esse vídeo. Concordo e tô compartilhando, Marina. Um pedido seu não é um simples pedido, é uma ordem. Tá aqui compartilhado com muito gosto. Para mim, isso é desespero. Tabata Amaral mostra completo desespero ao colocar até a Marina Helena, gente, tá? Numa postagem dela para justificar para ela a necessidade de aprovar esse PL da misoginia. E essa é a pergunta que não quer calar e que eu vou fazer para vocês que são inscritos aqui nesse canal. Esse aqui é um dos poucos canais que gostam de interagir com os inscritos. Na sua opinião, você que tá aí do outro lado, mexendo, na sua opinião, por que você acha que a Tabata Amaral tá tão desesperada para aprovar o PL da misoginia? Será que ela tá querendo pegar alguém, botar na cadeia? Será, gente? Coloca aqui embaixo. Faço questão de fazer plantão para ver o seu comentário aqui.